안녕하십니까. Oi, pessoal. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 13. Gênesis capítulo 6, do versículo 13 ao 22, eu vou ler. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Nós lemos até o versículo 22. Tem uma senhora que eu conhecia. Ela vivia em Incheon e há muito tempo atrás ela faleceu. Naquele dia, aquela irmã, ela pediu para uma pessoa avisar alguém, falar para alguém me avisar para eu ir para casa dela. Essa irmã, um dia, ela estava no primeiro colegial e ela voltou para casa depois de fazer o exercício físico. E desde então o corpo dela começou a ficar doente. Ela estava com reumatismo e o osso dela estava derretendo assim e ela não tinha mais força no corpo, né? Então, sem a ajuda da família, ela não podia se levantar, ela não podia fazer nada, né? Ela estava sofrendo. Aí um dia, quando ela estava sofrendo, um pastor foi para casa dela, pregou o evangelho, ela recebeu o perdão dos pecados e nasceu de novo. Então ela pediu para o pastor, pastor, você pode vir me visitar, pode visitá-la, né? Esse pastor me pediu. Aí eu fui para aquele apartamento e fui para casa daquela irmã. E quando essa irmã me viu, ela ficou tão feliz. Essa irmã me viu e falou: pastor, eu acho que em breve eu vou me levantar. Então ela já nem conseguia ter movimentos corretos porque o osso dela estava tudo derretido. Aí eu falei: pode se levantar, irmã, que eu vou te ajudar, né? E aí eu percebi que não era, não, essa irmã, ela queria me falar o quê? Então essa irmã estava falando o quê? Que ela sentia que ela ia se levantar e ia andar, né? Que o osso dela... Eu não sabia exatamente o que ela estava querendo dizer com isso. Mas a irmã estava tão feliz. E eu e aquela irmã, por 2 horas mais ou menos, eu conversei com ela sobre ir para o céu. Pastor, eu te agradeço muito por ter vindo à minha casa
Pastor, viva pelo Evangelho. E depois de umas 2 horas eu a cumprimentei e saí dali. Então, até eu sair, ela ficou olhando para minha cara, sorrindo e falou, tchau, pastor. Aí no dia seguinte, eu liguei para a mãe dela e aquela irmã tinha falecido. Eu não sabia, mas já há alguns dias, essa irmã, eu acho que ela já sabia que ela ia falecer. E por isso ela queria se despedir de mim e depois ir embora dessa terra. Eu preguei o evangelho, eu preguei a palavra no funeral dela. Ela sendo jovem, ela teve reumatismo e ela viveu a vida inteira dela deitada. Se não tivesse ajuda de alguém, ela não podia se mexer, não podia mexer nem sequer na colher. Realmente, se a gente olhar pela forma humana, ela era a irmã mais infeliz desse mundo. Mas nessa face da terra, ela viveu a vida toda dela feliz. Sempre junto com Jesus Cristo. Então, antes dela falecer, ela estava cheia de esperança por Jesus Cristo no coração dela. Pastor, o meu osso está fazendo tudo, está fazendo barulho. Eu acho que em breve eu vou me levantar e vou andar. Logo vai acontecer isso, pastor. Essa irmã sabia que ela ia falecer. E se em breve eu partir dessa carne, eu com um corpo espiritual vou estar no céu. Correndo, andando, eu vou estar junto com o Senhor. Ela com essa esperança estava feliz. No dia 14 de agosto de 1991, pela primeira vez, em 1951, foi logo depois da guerra, né, da Coreia, eu vi a minha mãe falecendo. Foi quando eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos. A minha mãe faleceu. Então, eu vi aquela imagem da minha mãe falecendo. A minha mãe vendo aquelas pequenas crianças, que ela ia deixar aquelas pequenas crianças, os filhos dela. Ela não fechou os olhos. E eu vi o meu pai fechando a pálpebra dela depois que ela morreu. E depois disso, eu vi muitas outras pessoas morrendo também. Mas, por mais que uma pessoa tenha sido muito feliz, mas diante da morte, eu vi as pessoas tremendo de medo. Mas eu, há uns 20 anos, teve uma vez que eu experimentei ficar diante da morte. Eu fiquei deitado no hospital Hanyang porque meu intestino, ele se contorceu. E quando eu abri os olhos, a minha esposa estava olhando para mim com um olhar preocupada. Naquele tempo, o Yongguk e a Eunsoon não puderam vir no hospital e fizeram uma gravação. Pai, venha logo para minha casa, né? Venha logo para casa. E naquele dia, eu tinha que fazer a cirurgia, mas não tinha um especialista, né, para fazer a cirurgia naquela hora. E quando eu olhei pro rosto da minha esposa, a minha esposa estava me olhando com um olhar tão assim preocupado. E o rosto dela começou a ficar embaçado. Eu sentia que eu estava caindo em algum lugar e estava ficando cada vez mais distante. Eu pensei, nossa, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Ah, eu estou ficando inconsciente. Não, eu tenho que ficar acordado.
tem que ficar acordado. E eu mordi meus lábios e eu dei força nisso. Eu forcei. Mas mesmo assim, eu estava ficando cada vez mais distante. Naquele momento eu percebi: ah, agora eu tô ficando inconsciente. Ah, eu tô morrendo. Eu senti isso. Naquele tempo eu não morri, né? Por isso que eu tô vivo agora. Mas naquele tempo eu pensei que eu ia morrer. Depois que eu morrer, eu tenho que falar alguma coisa para nossa igreja. Mas depois que eu percebi que eu ia morrer, não significava nada eu falar alguma coisa. Ah, querida, eu vou morrer, então o Unsug e o Yonggu, e com o Unsug e o Yonggu, você viva bem, tá? Sejam felizes. Eu queria falar isso pra minha esposa. Mas quem morre, morre, mas quem vive vai continuar vivendo, né? Quando eu fiquei diante da morte, mesmo que eu tivesse 10 mil problemas, nenhum era um problema. Porque quando eu estava vivo, o problema é problema. Mas se eu morresse, aí eu vou morrer agora, eu pensei, né? E se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu pensei assim. Mas naquele tempo, no meu coração, eu pensei o quê? Ah, eu recebi a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, perdão dos pecados. Aquele pensamento surgiu em mim. Antigamente, pessoal, eu pensei, se eu por acaso morrer, eu pensava que eu teria muito sofrimento e dor. Eu tive esse tipo de pensamento, mas naquele dia entrando esse tipo de pensamento, repentinamente, toda a paz desse mundo parecia que estava se juntando tudo em mim. E eu nunca mais, né? Nem antes nem depois disso eu tive aquela paz. Ah, eu vou partir desse mundo agora. Se eu partir desse mundo, eu vou passar pelo rio da morte e junto com o Senhor eu vou poder estar com o Senhor. Eu vou partir desse mundo cheio de sofrimento. Eu vou ficar junto com o Senhor naquela terra, naquela casa de ouro. Veio uma grande paz no meu coração. Eu não morri, mas naquele tempo eu pensei que eu ia com certeza morrer. E depois daquele dia, eu não tive mais medo da morte. A morte parecia uma grande felicidade para mim. As pessoas da minha idade têm muita preocupação quanto à velhice. Mas depois que eu conheci a Jesus, por 50 anos, o Senhor que tem me protegido, Ele nunca vai me deixar, independente do que eu seja. E esse Senhor, eu agradeço muito a esse Deus. Então, mais ou menos depois de 2 ou 3 horas, eu tive muita paz no coração. E aquela salvação que eu recebi era muito feliz, era uma grande felicidade para mim. Anteontem, veio um casal com idade até mim. E eu acho que ela discutiu com o marido e eu conversei com eles. O marido falou, querida, pastor, a minha esposa, ela oferta escondido de mim. Ficou falando essas coisas. Por que você não conversou com seu marido antes de ofertar? Porque não falou, porque com certeza ele não ia querer que ela ofertasse, né? Mas tem que conversar, né? Eu falei, Senhor, o Senhor tem saúde, né?
Realmente ele tem bastante saúde. Deus lhe deu esse corpo saudável. É gratificante, não é? Imagina se o senhor ficasse doente. Se o senhor pensar nisso, mesmo que o senhor oferte, o senhor não vai achar um desperdício. Eu também sou assim, porque meu coração não estava bom. Em 1999 eu quase morri. Desde 1993 até 1999 meu coração não estava legal. Por muito tempo meu coração não estava bom, então eu quase morri. Mas pela graça de Deus, no mês de agosto de 1999, Deus curou perfeitamente o meu coração. Eu fui para os Estados Unidos e eu fiz um exame de coração. Ele falou que estava saindo energia do meu coração e não tinha como curar. Foi o maior especialista em coração falou isso para mim, o cardiologista, né? Falou para mim. Naquele tempo, na igreja de Daejeon, eu estava no 7º andar da igreja de Daejeon e eu não podia olhar para baixo porque meu coração parecia que saía pela boca. Mas, no mês de agosto de 1999, Deus curou perfeitamente o meu coração. E desde aquele dia eu pude nadar, pude correr. Eu nadei por 1 ou 2 anos. E eu senti o que nadando? O meu pulmão está muito bom. Nadando, eu senti que eu não tenho mais... O meu pulmão melhorou muito, que eu comecei a respirar muito melhor. O coração ficou bom, por isso ficou bom também o meu pulmão, o estômago. Antigamente, eu não conseguia comer direito, né? Mas ultimamente, pessoal, desculpa falar isso, mas as crianças, elas comem salgadinho e quando eu vejo isso, eu quero pegar delas, né? Então, meu estômago ficou bom, meu fígado também ficou bom. Vivendo diante de Deus, o que eu agradeço? Eu me conheço muito bem. Qualquer medo, preocupação que eu tenha, então eu tinha que cair, mas por Deus eu venço esse medo, essa tristeza. Deus me deu essa força. Quando eu fiquei diante da morte, realmente eu acreditava naquele tempo que eu morreria. Mas eu fiquei muito agradecido e em paz diante de Deus. Qualquer momento que eu vá para diante de Deus, eu vou poder ter paz, né? Eu pude ter esse coração. Tem pessoas que diante da morte ficam tremendo, temendo, ficam morrendo de medo, né? É muito triste ver isso. Mas o Deus que concedeu essa graça para eu poder ter essa paz, eu posso calcular pelo dinheiro? Por o que eu posso trocar isso? Eu tive muita gratidão. Por isso, por umas 2 ou 3 horas, eu estava ali agradecendo. De repente, debaixo do cobertor, saiu um gás. O médico falou para mim, por acaso, seu intestino ele está contorcido. Se seu intestino ele ficar contorcido, desde então começa a apodrecer, né? E aí em 24 horas você pode morrer. Então tem que fazer logo a cirurgia. E se por acaso o seu intestino ele pode voltar ao normal sozinho, né? Então se acontecer isso vai sair um gás, né? O gás é uma coisa muito boa para o corpo, não é? Pessoal, aquele gás que sai no nosso corpo é a notícia de que eu não preciso mais fazer cirurgia. Aí saiu o barulho, eu falei, querida, eu acabei de soltar um gás. A minha esposa ficou tão feliz, né? Começou a gritar, doutor, doutor.
E assim, eu melhorei. E é por isso que agora eu estou vivendo assim de uma forma saudável. Naquele tempo eu não morri, mas eu fiquei diante da morte. Eu pensei que a morte era uma coisa medonha. Parecia que era uma preocupação. Era, né, algo ruim para mim. Mas diante da morte, então é só morrer. Depois disso, eu tive muitas preocupações e medos. Sim. Então, é só... Depois, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, né? Porque eu sou tão feliz. Independente do momento que eu estiver diante de Deus, eu fui lavado daquele sujo pecado, mau pecado. E eu fiquei muito agradecido de poder ter paz e felicidade no meu coração. O Noé fez a arca. Sem Cã. Vocês podiam descansar um pouco, né? Sim, pai. Pai, o Senhor descanse, porque o Senhor tem bastante idade. A gente não tem problema. Vai, então vai trazer água. Sim, pai. Pai. Nós fizemos já tudo isso da arca. Sim, filho. Deus está nos ajudando. Pai. Então tem 150 côvados, 300 côvados o comprimento e 50 a largura e a altura de 30. Imagina quão bom seria se todos pudessem entrar. Ia ser bom se o meu sogro entrasse, se a minha sogra entrasse e se as minhas cunhadas também entrassem. Sim, seria muito, muito bom. Mas depois do dilúvio passou-se muito tempo e disse que vai surgir a cidade de Jericó. E quando o povo de Israel entrar ali, ele vai salvar, o Salmão vai salvar toda a família de Raabe. Depois de acontecer o dilúvio, vai acontecer isso, filho. Então, muitas pessoas vão para a casa de Raabe para ser salva. Então, nós, com essa tão grande arca, nós construímos essa arca tão grande para nossa família entrar, tão largo. Ia ser tão bom se os nossos familiares e parentes também pudessem fazer parte dessa arca. Pai, é verdade. Então, um dia, a esposa do Sem foi para a casa dos pais, porque era aniversário do pai. Pai, eu vim. Você veio? Ah, você veio de longe, né? Obrigado. Mas o seu sogro, ele tá velho, então ele tá meio estranho, não tem problema mais. O Sem, o seu marido, o Sem, ele tá doido? Por que ele tá fazendo essa loucura? Pai, Deus falou que vai descer o dilúvio. Eu não sei tudo, mas vai chover. Mas os pastores da minha igreja, os pastores, os grandes pastores, por que eles não estão fazendo a arca? Por que só o seu sogro está fazendo? Se existe um Deus de amor, por que você acha que ele vai destruir essa terra? Deus falou que vai destruir essa terra. Com certeza ele falou, mas é pra gente acordar. Mas ele não vai destruir o ser humano assim. Escuta bem.
O pastor da nossa igreja falou assim. Quando a Nora escutava o que o pai dela falava, ela achava assim, é verdade. Mas lendo a Bíblia, Deus falou para Adão e Eva não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente falou, come. Deus falou que vai morrer. Não vai morrer. As pessoas, mais do que a palavra de Deus, a palavra de Satanás é muito mais próxima delas do que a voz de Deus. Por isso, se escutar a voz de Deus, a pessoa fica humilde, mas a pessoa de Satanás, ela que escuta a voz de Satanás, fica na hora arrogante, fica julgando. Então não consegue nem ter vida espiritual, e a pessoa que está tendo vida espiritual, ela acaba matando a vida espiritual dessas outras pessoas. Deus olhou ali de cima. Ele viu a serpente falando com a Eva. Não, é certo que não morrereis. No dia em que dela comerdes, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Esse Satanás, tão mau. Então Deus viu a Eva. A Eva não escutou a voz de Deus. Ela recebeu a tentação da voz de Satanás. E ela estava olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Realmente, Deus ficou tão... Imagina quão triste Deus deve ter ficado. Ainda bem que foi Deus, porque se tivesse sido eu que tivesse... Nossa, eu fiz esse jardim tão belo para ela. Eu dei o espírito, dei coração, dei amor. Eu fiz todas as coisas por ela. Mas essa mulher, esse Adão, essa Eva, rejeitaram a voz de Deus, e porque parecia que a voz de Satanás era melhor. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, realmente Deus ficou muito chateado com isso. Porque a maldade está no coração do homem. Agora, eles já não respiram, eles só têm maldade no coração. Tem maldade dentro do coração, tem maldade dentro da felicidade, tem maldade dentro da sua própria bondade. Então Deus viu que todo o desígnio do coração do homem é continuamente mal. Por isso, se viver seguindo esse pensamento, vocês que estão sentados aqui nessa noite, independente de quem seja, mas se vocês seguirem todo o pensamento que surge dentro de vocês, essa é a forma de Satanás e essa é a forma da maldade. Isso é Satanás. Por isso, se vocês têm educação, vocês não podem mostrar tudo que tem no seu coração. Vocês ficam pressionando. Vocês vivem pressionando. Mas mesmo assim, sai a maldade do seu coração. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso, na época do dilúvio, o ser humano cometeu tanta maldade que Deus queria destruir esse mundo com a água. Quando Deus mandou construir a arca, mas Satanás colocou um pensamento, não vai chover. Deus só está falando isso para a gente acordar. A gente cometeu muito pecado, mas agora, a partir de agora, é só a gente viver de uma forma bondosa. Não vamos mais cometer pecado. Deus não vai destruir. Escutou a palavra de Deus pelo seu pensamento. O salário do pecado é a morte. Deus, ele julga. Então, porque Deus amou o ser humano, o que ele falou? Faze uma arca de tábua de cipreste.
Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. 이제 역청이라는 것은 이제 그 당시에 그 핏지 아니면 나무진 이런 종류로서 Então, 물이 잘 tinha que calafetar com betume 방수제로 para não entrar água de fora, né? 노아에게 방주를 다 만들고 난 Depois que o Noé construiu toda a arca, 뒤로 역청을 칠하라고. falou para passar betume por dentro e por fora. 왜 바깥쪽에만 역청 칠하면 물이 안 새 들어오면 되는데 안에까지 Por quê? Tava falando para passar betume por fora também, se é só por dentro que é mais importante. É por dentro, né? 150m Então a girafa tem 15 metros. 5m 되는 그 엄청난 Então, imagina, 방주를 uma arca com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Imagina passar betume nisso tudo. 위에서부터 칠하는데 그 역청은 말입니다. 페인트 칠처럼 이렇게 아주 그 부드럽지 않아가 잘 칠해지지도 않는데 Então, não deve não deve ser fácil, né, passar esse betume. 간신히 역청을 다 칠을 했습니다. 바깥 Mas ele passou betume por dentro e por fora. 하나님의 말씀을 따라서 안쪽에도 역청을 칠하라고 돼서 이제 안에도 역청을 칠하는 Então, porque Deus mandou passar betume, ele estava passando por dentro e por fora. 이 성경에서 Pessoal, 예수의 때 피를 의미 esse betume significa 왜 a arca é o sangue de Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia diz que isso significa o sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo, o salário do pecado é a morte. Então nós tínhamos que morrer, tínhamos que ser destruídos. Mas o nosso pecado passou para Jesus Cristo. 죄의 형벌을 받으셔서 피를 흘리고 죽으시고 Ele derramou o seu sangue para nos lavar do pecado. Então esse sangue de Jesus Cristo representa o quê? 우리를 위해서 심판을 받았다는 증거가 É a prova de que o nosso pecado foi purificado. É o sangue de Jesus Cristo. 그 찬송이 짠 Por isso tem aquele cântico. 십자가를 지심으로 죄인을 구원하셨으니 그 피를 Então, olhando para aquele sangue, ele não vê mais nosso pecado. 면하겠네. Ele já nos perdoou do nosso pecado. 하나님 그라시아니 Então, hoje vocês escutaram o cântico do Coral Gracias e o outro do Pastor Parque. 내가 그 피를 Então, eu vendo aquele sangue, o cordeiro da Páscoa, quando eu ver aquele sangue, eu vou passar a morte vai passar. 향해서 6월절 날 Então, na Páscoa, 이스라엘에서 애굽에 있는데 애굽에 있는 모든 집집마다 천사가 Então, 칼을 들고 들어갔어. na Páscoa 처음 난 entrou a morte e matou todos os primogênitos. 그날 밤 Naquela noite, 잠을 갑자기 o faraó 바로왕의 아들을 칼로 entrou na casa do faraó e matou o primogênito de faraó. 집집마다 Cada casa, 나타나서 아들을 칼로 entrando a morte em cada casa, matou os primogênitos. 뚝뚝 흐르는 그 칼을 들고 와서 손으로 피를 닦아 E ele, limpando aquele sangue, 바르고 ele impediu que o pecado entrasse naquela casa. 그리고 그 다음 Que a morte entrasse naquela casa de novo, né? Passando sangue de novo ali. E aí aquele sangue, aí a morte ia para outra casa e aí limpava o sangue. Esse anjo ia de novo em outra casa e matava o primogênito. Então Deus falou o que para o povo de Israel? 이스라엘 백성들 애굽에 사는 그 모든 집에 천사가 Então, em todas as casas, ele vai matar os primogênitos. 칼로 장자의 목을 쳐 죽이면은 Então,
Se matar o primogênito, fica cheio de sangue na espada. E quando tirar quando você mata, aí sai aquele sangue e pega aquele sangue e limpa passa ali nas ombreiras da porta. 미국은 커튼이 또 닦기 좋고. Então, eu acho que nos Estados Unidos deve ser melhor limpar na cortina, na Coreia, no pano, né? Então, o que os anjos faziam? 발린 집에는 그 집에 죽이고 나왔으니까. Porque 그 집 이미 ele matava 죽어서 더 죽일 필요 없어요. 그 집은 지나가. e colocava o sangue na porta, ele mostrava aqui já entrou a morte, não precisa mais entrar de novo. Então, significa o quê? Páscoa significa passar. 넘어가는 절기다. Significa passar. 이스라엘 백성들 집에 이제 그 애굽에 사는 모든 사람 이스라엘에서 애굽 집에 천사들 가서 피로 칼로 가지고 장자 배를 찌르고 Então, quando o anjo entrava e matava o primogênito, ele pegava aquele sangue e passava na porta, o sangue da espada. Então, se passou o sangue, já passou o anjo aqui. Então não precisa mais de julgamento nessa casa, né? Então, onde tinha o sangue, já não tinha mais morte. Mas, 1월 14일 날 정월 14일 então era mais ou menos no dia 14 de janeiro, né? Ele falou para todo o povo de Israel: todos vocês, 정월 10일 날 양을 한 마리 선택. todos vocês escolham um animal, né? E vocês deixem guardado para Páscoa. 10일 날 구분해 놓고 11일, 12일 Então, no dia 10 você pega e até o dia 11, 12, 13, 14. Aí até o dia 14 você fica vendo. Se não tiver defeito, 4일 날 저녁 해질 때에 então no dia 14, no começo do dia, você pega esse cordeiro. Vocês já comeram carne de ovelha? 제가 이제 몽골에 가서 양고기 먹. Eu comi carne de ovelha lá na Mongólia. 우리 지금 미국에서 뭡니까? Nos Estados Unidos, no Alasca, naquele tempo, o pastor de lá, embora ele já tenha falecido, mas a gente foi para Mongólia. Nossa, ele gosta tanto de carne de ovelha. Ele comprou uma perna de ovelha e ele comeu sozinho uma perna inteira, né? E naquele tempo, a carne de ovelha no começo cheira um pouco, né? Mas quando você sente o sabor, aquele cheiro se torna o sabor da carne. Se você comer a carne de ovelha, a carne de boi já não tem mais sabor. Essa vez eu fui para o Cazaquistão. 카자흐스탄에 갔는데 이제 막 우리 집회하고 상담하고 Então a gente fez conferência, né? 막날 저녁인데 E tudo. E aí era no último dia da conferência. Eles chamaram para ir comer fora. 그 갔는데 E a gente foi. 카자흐스탄에서 No Cazaquistão, 요리 제일 잘하는 집이라는 거. disseram que era o lugar onde tinha a melhor comida de carne de cordeiro. E falou que era um irmão que ia comprar comida pra gente. 그 쇠막대기에다가 이런 꼬치를 양고기를 갖다 Então, num espeto desse tamanho, ele espetou uma carne desse tamanho de ovelha. 얼마나 맛있는지 난 지금 Tão gostoso. 난 매일 가고 싶어요. Para comer aquilo, eu tenho vontade de ir todo dia para o Cazaquistão. 꼭 먹어봐요. 제가 Se você for para o Cazaquistão, tem que comer aquela carne. 양고기는 양고기가 맛이 비교가 안 돼. Não tem nem comparação essa carne com a carne que eu comi no hotel da Coreia, né? Eu comi acho que uns 2 pedação daquela carne. 비행기 안에 밥 먹. E no avião eu não consegui mais comer nada, de tão cheio que eu já tava. 나 배불러요. Aí eu, tô tão cheio, eu não consigo mais comer. Aí come mais um pouco, não tem problema. Mas não almoçou nem jantou não, mas eu tô cheio. Tava tão gostoso. 제가 또 지난번에 몽골 갈 때 양 한 마리 잡자고 순교하면서 양을 잡았는데 Então os irmãos compraram carne para mim de ovelha na Coreia. E os irmãos, não foi na Coreia, na outra igreja, né? De outro país, aí eles falaram que era R$60.
Aí eles colocaram no espeto, assaram, acho que é tão gostoso, né? Eu acho que na Coreia a gente podia colocar, né? Criar ovelha aqui, porque aqui é tão caro. E aí a gente podia abrir um restaurante, um buffet. Então no dia 14 dia 13, à noite pegava a ovelha. 밤을 새고 돼지 목 따는 소리 거기서 나오는 거예요. 근데 저는 양은 Então, eu nunca peguei uma ovelha. 딱 길을 들고 길을 딱 잡고 Mas, então se você pegar a orelha da ovelha e colocar a faca no pescoço, ela não faz nada. Ela fica quieta. Diz que ela fica bem calminha, ela sabe que ela vai morrer, né? 4일날 저녁에 Então, à noite, dia 13 de janeiro à noite, pega a ovelha, mata a ovelha, aí você assa no espeto ou você faz alguma coisa, qualquer coisa. Então, é gostoso assado, mais do que cozido. 그 염소고기하고 또 비교가 안 돼. 진짜 맛있어. Então, não tem nem comparação com cabrito. 먹어요, 그날 밤에. Então, você assa e come. 제일 먼저 중요한 것은 Mas o mais importante é que aquele sangue, 손바닥으로 해서 인설주가 마지막 반 então você tem que pegar aquele sangue e tem que passar nas ombreiras e nos mural e tem que passar na porta. 만이 아는 비밀이에요. Então esse é o segredo que somente Deus sabe. 그래 이스라엘 백성들은 그날 Então o povo de Israel, pegando aquela noite a ovelha, se pegar aquele sangue, tem que passar na porta. Algumas pessoas, que passar muito, eu só vou passar um pouquinho. Algumas pessoas, com medo que alguém não fosse enxergar, passou o sangue assim bem vermelho na porta. E ali dentro eles comiam a ovelha, o cordeiro, né? Vai, come bem, porque aí fica com cajado na mão, com veste pronta, sandália nos pés, e aí come assim. E naquela noite, o anjo estava vindo para todas as casas, 이제 왔다가 문에 설주와 인방에 피가 발린 집에는 e na casa onde já tinha sangue na porta, o que o anjo falava? Nessa casa o anjo já passou a morte, já passou aqui, já acabou a maldição. 가자. Então vamos passar. Isso é Páscoa. 번역이 6월이에요. 넘어 Isso é passar. Páscoa, né? De passagem. 좀 그러니까 넘어간다 이래 이게. Então é passar. 넘어간다. O anjo passou. 그러니까 이제 그 피를 보고 Então, vendo esse sangue, vendo esse sangue, eu vou passar. 그 피를 Vendo aquele sangue, 오르리냐 o sangue do Cordeiro da Páscoa. 때에 Quando eu vir aquele sangue, 를 넘어 a maldição vai passar por você. 사가 문 앞에 와가지고 이제 막 어른은 아마 문 안에서 이제 저 뭡니까? 우리는 뭐 아파트 문 여전 철문 단단해 왔는지 밖에 왔는지 모르겠지만 Então, a gente não sabe se veio 내다보니까 천사가 써 있는 거 aquele anjo. Então, a gente fica com medo. 바다들이 죽으니까 Porque o anjo, ele pode... 그리고 들으려고 하다가 여기 문에 피가 있네. Ele podia querer entrar, ele ia querer entrar naquela casa, mas ele ia ver o sangue. Não, mas essa casa já recebeu maldição, já acabou, já recebeu o julgamento. Então aí passa. 20일이나 6월째. Então isso 이제 그게 é a Páscoa de Êxodo. Então o que significa isso? 영원한 멸망을 받고 Nós tínhamos que receber a maldição eterna por causa do nosso pecado. 근데 그 죄를 막 용서해 달라고 해서 용서되는 게 아니고 씻어지는 게 아니고 Então não é porque a gente pede perdão que o nosso pecado é lavado, mas o salário do pecado é a morte, entenderam? 죄의 싹은 사망이기 때문에 Porque o salário do pecado é a morte. 무슨 죄든지 불문하고 Independente do pecado que vocês cometeram, 사망을 당해야 vocês têm que 씻어지는 거야. 만일 여러분이 receber a maldição pelo pecado para esse pecado sair, 그 죄는 ser perdoado. 씻어지기 때문에 Porque o pecado que vocês cometeram já foi pago, então a maldição
vai passar reto por você. Então, o que essa Bíblia diz? 우리를 위하여 우리 죄를 짊어지시고 Jesus Cristo levou os pecados, 그 죄를 지시고 pelo João Batista passou os nossos pecados para Jesus, e Jesus Cristo morreu na cruz. 하게 죽었는데 배너 영화에 보니까 Quando a gente vê no filme de Ben-Hur, 피가 마른다 십자가를 o sangue de Jesus Cristo, 핏물이 흘러가는 거 여러분 봤죠? vocês viram aquele sangue descer como rio, né, no filme de Ben-Hur. Ah, desculpa, vocês não assistiram o filme Ben-Hur? 예수님이 흘리신 그 피, Então, aquele sangue que Jesus Cristo derramou 우리 죄를 위하여 pelo nosso pecado, 받았다는. ele recebeu o julgamento. 그러니까 여러분 그 집에 누군가가 죽었다는 증거로 문설주나 인방에 피가 발라져야 Então, é só com o sangue na porta que o julgamento vai passar reto por essa casa, entenderam? 양을 안 잡고 그냥 문설주에 피를 안 발랐기 때문에 Mas como não existe sangue naquela porta, então quem é que tem que morrer naquela casa? O primogênito. Então tem algumas casas 저주받고 멸망을 que 당해야 하는데 o primogênito tinha que morrer, 정월 14일 날 저녁에 천사가 오기 전에 마다 mas 양을 죽여버렸어요. ele matou o cordeiro, ele matou 그 양의 피를 o cordeiro. E se passar o sangue do cordeiro na porta, já veio a morte nessa casa, já veio o julgamento. Então esse julgamento vai passar reto. 유월절 이야기. Isso é o quê? É a Páscoa. 우리를 십자가에 못 박혀 준 피를 흘렸습니다. Então Jesus Cristo morreu na cruz derramando o seu sangue. 죄의 심판을 받았다는 피입니다. Então esse sangue foi para pagar o nosso pecado. Quem foi que, pelo pecado de quem? 죄를 많이 지은 여러분의 그 Por vocês que cometeram muitos pecados. 십자가에서 Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo já lavou esse seu pecado. Amém? 그래서 여러분 우리가 히브리서를 보면 예수의 그 피를 가지고 땅에 있는 Então, 공전의 Jesus Cristo, naquele tempo, 제사장으로 오사 히브리 9장 11절 이하에 나오는 말씀. então Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus naquele tempo. 오사 손으로 짓지 않은 곧 이 창기에서 E ele fez o quê? 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 아니고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 Que está escrito que ele morreu para entrar no Santo dos Santos pelo sangue dele, não pelo sangue de bodes e carneiros, né? Então é o templo, o tabernáculo. Deus chamou Moisés no Monte Sinai e ele subiu lá no Monte Sinai. 하나님이 시내산 꼭대기에 올라 모세에게 두 돌판에다가 쉽게 E Deus escreveu nas duas tábuas de pedra os 10 mandamentos. E não só isso, mas lá no Monte Sinai, por 40 dias, 성전을 자세히 보여줬어. ele mostrou exatamente o tabernáculo. 아니다. E isso daqui, 모세가 이제 제단을 정확하게 하나하나 자세히 보는 그 제단 밑에 ele viu exatamente o que tinha, como que era o altar do holocausto, como eram os chifres do altar, 깨서 매게 하고 그 como que eram as hastes. 샅샅이 보고 마음에 E vendo todas essas coisas, 그 다음에 하나님이 이것은 물두멍이다. e Deus mostrou, ó, isso daqui é a mesa dos pães, isso é o candelabro, isso é o incensário, isso daqui é a bacia de bronze. 이것은 법궤다. 법궤 위에 이 뚜껑 이걸 속죄소라 그런다. Então isso daqui é a arca e aqui em cima propiciatório. Se você aspergiu o sangue aqui, então o pecado vai ser perdoado. Então por 40 dias o Noé foi escrevendo o tabernáculo, deve ter feito anotações. 그래서 모세 십계명 두 개 돌판을 들고 이 땅에 내려왔습니다. E assim o Noé desceu com essas duas tábuas de pedra, desceu de lá. E quando desceu do Monte Sinai, ele viu aquele povo
adorando o bezerro de ouro. Eles já quebraram o primeiro mandamento, né? Então, quando o Moisés estava sem as leis, então aquele povo cometendo pecado não sabia, mas agora o Moisés trouxe as leis. Mas eles não tinham, mas aí depois eles tinham a lei. Antes não tinham. Eles tinham pecado, mas não tinha onde lavar o pecado. Se tivesse o altar do holocausto, se a bacia de bronze, se tivesse a arca propiciatória, então podia lavar aquele pecado, mas não tinha nem a arca nem o propiciatório. 3.000 pessoas derramaram sangue por causa desse pecado. Então, por aquele sangue, então o Arão falou assim, traz todos, traz tudo, né? Então o Moisés falou, traz tudo para a gente construir esse tabernáculo. As pessoas trouxeram os seus bronzes que eram como espelho, trouxeram ouro, trouxeram tudo. Por quê? Porque se tivesse pecado iam morrer. Então aquelas pessoas trazendo todas aquelas coisas, eles fizeram as coisas do tabernáculo, porque é mais importante para eles a sua vida. Então eles deram todas as suas coisas para construir o tabernáculo. Daí o Moisés falou, chega de trazer. E assim eles começaram a construir. Aí o Bezalel e o outro eles começaram a fazer as coisas. Eles perguntavam para Moisés, como faz isso? Isso faz assim. Depois foi feito incensário, foi feito também a mesa de pães, o candelabro. Então, se o povo cometesse pecado, agora eles podiam ir para o tabernáculo lavar o seu pecado. Eles já não morreriam mais pelo seu pecado. Mas essa bacia de bronze, essa arca já não é daqui, não é verdadeiro daqui, mas de lá do céu é verdadeiro. Então aqui, o pecado que era lavado aqui não era lavado perfeitamente, não era lavado eternamente. Então se cometeu o pecado de novo, então tem que de novo lavar o pecado. Então no Antigo Testamento sempre cometiam pecado, tinham que matar um animal. Então em Hebreus capítulo 9, versículo 11 está escrito que quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração. Então, muitas pessoas tinham que morrer porque eles cometiam muitos pecados. Então, para lavar o pecado eternamente, ele não veio pertencer a esse tabernáculo da terra que é temporário, mas o eterno tabernáculo que é do céu. Ele veio realizar a eterna redenção. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não dessa geração, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Então, nessa terra era com sangue de cordeiros e de bodes, mas Jesus Cristo, com o seu sangue, ele fez o quê? Ele tendo obtido eterna redenção. Por favor, coloque a legenda de Hebreus capítulo 9, versículo 11. Está aparecendo aí, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa geração, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Tendo obtido eterna redenção.
Então, porque ele, lá no céu, ele foi derramar o seu sangue de uma vez por todas, ele acabou com o pecado. Então, aquele sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, então esse sangue tem o verdadeiro poder. Vocês cometeram muitos pecados. Antigamente eu cometi muitos pecados. Então eu ia para a igreja e pedia perdão, eu escrevia o pecado que eu cometi, o pecado que eu pedi perdão. Então não tinha fim. Então com o meu caderno não tinha como anotar tudo. Depois eu pedi para Jesus Cristo perdoar meu pecado, depois eu fiquei em dúvida, será que meu pecado foi lavado ou não? Eu fiquei muito assim em dúvida quanto a isso. Eu queria saber disso. Parecia que meu pecado não tinha sido lavado. Eu sentia que meu pecado não tinha sido lavado. Eu comecei a ler a Bíblia. E depois eu descobri que Jesus Cristo já lavou perfeitamente o meu pecado. Em Isaías capítulo 53, versículo 2, está escrito o quê? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele pegou todos os nossos pecados. Na Bíblia está escrito que o nosso pecado passou para ele. E a oferta foi o sangue derramado na cruz. Não foi por ouro nem prata que o nosso pecado foi perdoado, mas é o Santo Deus, o Cordeiro de Deus. Por ele nós recebemos ou receberemos a eterna redenção? Recebemos já. Por isso, o que eu quero falar para vocês, independente de vocês acreditarem ou não, mas aquele sangue que foi derramado há 2000 anos atrás já acabou com todo o seu julgamento. Por isso, esse julgamento já bloqueou a maldição. Então ele fez com que o julgamento não viesse novamente para nós. Então na época de Noé, Deus queria destruir essa terra com a água. E essa arca bloqueou que essa água entrasse na arca. E esse betume que bloqueou essa água. Então, para que não venha novamente o julgamento, quando via por fora tinha betume e por dentro também tinha betume. Passou o betume, não vai passar água, que segurança eu tenho agora? Esse betume significa o sangue de Jesus Cristo. Então, foi esse sangue que bloqueou, que bloqueou a maldição que entrasse ali. Então, nós não temos que nos esforçar para perdoar os nossos pecados. Então, porque vocês receberam o julgamento de Deus, então o nosso pecado já acabou. Quando o sol se pôs no dia 13 de janeiro, eles estavam cozinhando o cordeiro. Mas da porta de fora vinham os anjos. E o rosto deles ficava vermelho. Ai, pai. O filho ficava, ai, pai, segura a porta, senão eles vão entrar. Não se preocupe. Pai, mas veio o anjo. Eu já passei muito sangue. Ele não vai vir. Deus já prometeu que não vai vir nenhuma maldição. Ele já prometeu. Não vai vir.
Ai, pai, mas e se depois ele vier? 하나님께 심판할 때 눈 É, e se vier um anjo cego? Imagina que Deus ia mandar um anjo cego. 피는 구분할 줄 압니다. Mas e se esse sangue? Não se preocupe. Ah, será que não vai ter problema? Já falei para não se preocupar. Deus já prometeu. Ele falou que ele vai ver o sangue e vai passar reto. 하나님께서는 내 마음에 No meu coração, 예수께서 날 위하여 Deus derramou o seu sangue. 그게 내 Eu acreditei nisso. 마음에 예수님이 날 위하여 A Deus derramou o seu sangue para lavar. Jesus Cristo lavou esses meus pecados com o sangue dele. 그래서 그날 제가 죽음 앞에 Então eu fiquei diante da morte naquele dia 내 마음의 문에 e o sangue foi mandado. 예수님의 피로 Ah, eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. 그 이제 마지막 정말 루마치에서 관절 뼈가 Então o sangue foi todo. 뼈가 다 제대로 앉지도 누워서 그렇게 O osso dela estava todo derretido por causa do reumatismo, né? Mas naquele dia, só porque a irmã, ela era a irmã, aquela irmã que estava deitada, ela não cometeu pecado? Sim, ela cometeu pecado, mas o sangue de Jesus Cristo lavou o pecado dela. E vendo isso, Jesus Cristo, ele pôde passar reto pela maldição. Ela pôde passar pela maldição. Então, pessoal, quando vocês vão morrer? 30년 지나면 Daqui a 30 anos não vai ter 여기 50년 nem... umas 30 pessoas já não vão estar mais aqui. Daqui a 50 anos não vai ter nem metade. Daqui a 80 anos acho que não vai ter ninguém, né? Eu não sei se pode ter 150 pessoas, pessoas que vão viver até 150 anos, né? Pessoal, 80년이 지나면 daqui a 80 anos não vai ter ninguém mais aqui de vocês. Independente de quem seja, pessoal. Com certeza, vocês vão ter que ficar diante de Deus. 여러분 마음에 유월절 Quer dizer que vai vir 그러면 그날 밤에 천사 a Páscoa na sua vida. E quando vier o anjo lá do vizinho, no vizinho vai gritar: ai, é o primogênito morrendo. Ai, meu filho morreu. 그렇겠죠? E desse lado, e ali, ah. 온통 목소리가 이제 그 애고에 막 가득 찼습니다. 근데 Mas a casa que tinha sangue na porta, pai, coma mais carne de cordeiro. Nossa, esse espeto aqui tá muito gostoso. Era um clima completamente diferente, não é? Ai, a gente tinha que comer cordeiro frequentemente daqui pra frente. Nossa, carne de cordeiro é muito gostoso, ovelha. Se me chamarem na Mongólia pra comer cordeiro, é muito legal ir lá pra Mongólia porque tem duas coisas, né? Comer ovelha e andar a cavalo. A última vez, os anciãos falaram que era muito perigoso e não deixaram eu andar a cavalo. Aí eu queria andar num bom cavalo. Aí mandaram eu descer. Aí perguntaram, por quê? Ah, anda nesse. Porque aquele cavalo, por mais que eu batesse, não andava. Os anciãos estavam falando que era perigoso eu andar naquele cavalo. Por mais que eu chutasse, eu batesse, ele não andava. Eu queria tanto andar naquele cavalo. Aí eu peguei e andei num cavalo bem forte, né? Aí eu subi bem na montanha. O cavalo gosta de subir. Quando ele sobe bem forte, mas quando ele só desce bem devagarinho. É tão legal. Ah, desculpa não estar falando sobre o evangelho e estar falando sobre o cavalo com vocês e comer ovelha. Realmente eu quero levar vocês uma vez. Porque se a gente fizer uma ovelha, a gente pode comer várias pessoas e ainda sobra. É uns $60, né? E se subir um pouco, acho que é uns 100 reais agora, né?
Então, um cavalo é mais ou menos uns R$ 200, né, pra comprar. Não, é R$ 400, né? Um bom cavalo. Então eu pensei, nossa, se eu por 15 dias, será que andando a cavalo, será que eu não chego na Coreia? 말을 타고만 뒤에다가 접니까? Aí colocando uma tenda atrás e por andando a cavalo, 말이 한 시속 한 40, eu acho que eles correm uns 40 quilômetros por hora. 처음엔 좀 No começo é difícil, né? Mas eu acho que depois ele vai 하루에 por dia. 100km는 Eu acho que dá pra andar uns 100 quilômetros, né, com o cavalo. 그래가지고 한 20보름이나 한 20일 하면 Então, uns 20 dias aí dá pra chegar na Coreia, né? 진도한번 산에 타고 그런 마음이 들어서 애를 먹어서 한 20, Eu pensei em 20 dias será o suficiente pra chegar, 입으로 못 와서 중국까지 mas 미국은 앞으로 남북 통일되면 이제 몽골 가서 말 타가지고 eu queria ir buscar um cavalo lá na Mongólia. 야곱이 그래가지고 Foi assim, né, que ele foi o Jacó. Ah, desculpa estar falando tanta besteira. 제 속에는 Dentro de mim tem ovelha, tem várias coisas, mas o mais eu gosto é porque tem Jesus Cristo dentro de mim. Então passou betume por dentro e por fora. Naquele tempo, 애굽의 유월절에는 바깥에만 eles passaram o sangue, na época da Páscoa só passaram o sangue fora, né, da parte de fora, porque não precisa ver dentro. Mas na arca tinha que ser dentro e fora. Porque se dentro eles tivessem medo, eles tinham que passar o betume por dentro também. E olhando para aquilo, ele podia perceber que acabou a maldição. Acreditando que Jesus Cristo já lavou todos os pecados, então pode descansar. Acreditando nesse sangue, 하고 내가 제 씻으려고 하는 그게 então é com esse sangue que a gente pode descansar. Então, o betume significa o sangue de Jesus Cristo. Então, o nosso pecado já foi perdoado na cruz. 증거로 보여주고 Deus quer que a gente olhe para isso e acredite. E onde tem esse sangue, olhando onde tem esse sangue, acabou a minha destruição. Acabou na cruz. 이렇게 여러분 É assim que vocês têm que crer. 예수 그 십자가의 피가 모든 죄에서 O sangue de Jesus Cristo já nos purificou de tudo. Amém? Quando vocês crerem nisso, o seu coração pode se libertar do pecado, você pode ter esperança. E quando vocês morrerem pelo sangue de Jesus Cristo, vocês têm é o sangue que me poderá salvar, só pelo precioso sangue. Então é só o sangue de Jesus Cristo. Não adianta chorar, orar, se arrepender. Somente pelo sangue de Jesus Cristo. 증거해 주고 그걸 Que vocês possam acreditar nisso no coração.